Boa tarde a todos, boa tarde a todas, secretários, secretárias, Conselho Municipal de Educação, Fórum de Educação. Eu peço a gentileza de manterem os microfones desligados para que não haja interferência. A gente já iniciou a gravação, que depois vocês vão receber assim que assinarem a lista de presença quando ela for disponibilizada no chat. Certo? Então, esse é um trabalho que está sendo feito pela Rede de Cooperação Técnica para os planos decenais de educação. A Rede de Cooperação, ela está presente em todo o território nacional, a partir da necessidade e da urgência de nós atualizarmos o Plano Nacional, planos estaduais e planos municipais de educação nesse ano de 2026, com um trabalho, como diz o nome, em cooperação. Então, os municípios, junto com o Estado e junto com a Federação, estarão trabalhando concomitante para que um plano... A Joselma está com o microfone ligado, por gentileza. Obrigada. É importante que todo mundo atente para isso, né? Porque senão vai acabar dando interferência aqui, certo? A gente agradece muito a todos os que estão trabalhando para que esse encontro aconteça. Um agradecimento especial para a equipe da Undime, que proporcionou e organizou todo esse momento que nós vamos estar trabalhando. Eu quero, nesse primeiro momento, dizer que essa reunião, além de estar sendo gravada, volto a dizer novamente, né, ela tem a participação da professora Nery, que junto comigo faz a cooperação, a coordenação da rede de cooperação no Rio Grande do Sul. Logo em seguida, ela vai dar as boas-vindas dela também. E, nesse primeiro momento, a professora Ana Paula, que é a presidente da Undime, que nesse momento não pôde estar presente junto conosco, ela deixou um vídeo de boas-vindas, e que nós vamos, então, ouvi-la e vê-la, né, por meio do vídeo que ela nos enviou. Enquanto o pessoal organiza aí, estou chamando a atenção para a lista de presenças que está no chat. Por gentileza, preencham, porque quem preencher, estiver na lista de presenças aí, vai receber a apresentação de hoje, e o Plano Nacional de Educação aprovado, né, e sancionado pelo presidente, para que vocês possam ter ele na íntegra. Então, enquanto isso, eu peço a gentileza que vocês preencham nos municípios, né, os nossos técnicos locais não há necessidade, né, porque a gente tem uma outra organização, mas os municípios, por gentileza, preencham a lista de presença que está prevista no chat. Enquanto isso, enquanto o pessoal organiza para nós ouvirmos a professora Ana, se não for agora, logo em seguida, não tem problema nenhum, boas-vindas são bem-vindas a qualquer momento, né? Então, vamos lá. Hoje, o nosso objetivo é a gente organizar as comissões de gestão, né, deste processo todo, que é a organização dos planos municipais de educação. E eu acho que o primeiro alinhamento que nós temos que ter aqui, e enquanto profissionais das redes municipais, enquanto profissionais dos conselhos municipais de educação, enquanto profissionais que atuam também nos fóruns de educação, é que os planos, eles têm que se traduzir num plano de Estado e não é um plano de governo. Então, nós estamos no lugar onde nós estamos, seja enquanto Secretaria de Educação, seja enquanto Conselho Municipal de Educação, ou seja, quanto fórum, nesse momento que é um momento ímpar, né, para todo o território nacional,
que é nós organizarmos um projeto que seja um projeto, para além de um projeto de governo, um projeto de Estado. E, nesse momento, então, vamos tentar agora ver se nós conseguimos ouvir a professora Ana. Boa tarde a todos. Eu gostaria de iniciar agradecendo a coordenadora de cooperação técnica da Undime, Sandra Negrini, e a coordenadora de cooperação técnica do Estado do Rio Grande do Sul, Nery Barcelos. Os técnicos da rede de cooperação técnica da Undime, dos conselhos municipais, das coordenadorias, os dirigentes municipais de educação, os conselhos municipais de educação e também os representantes dos fóruns municipais e da Comissão Gestora do Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos a este encontro virtual. É com imensa satisfação que a Undime do Rio Grande do Sul participa deste espaço de diálogo. A presença de todos vocês nos dá a certeza de que a educação gaúcha está em mãos dedicadas. Nós estamos aqui hoje para dar um passo decisivo, a organização da comissão gestora lá nos municípios, nos nossos territórios. Nós sabemos que o Plano Municipal de Educação para a próxima década, o PME 2026-2036, não pode ser apenas um documento guardado na gaveta ou um conjunto de metas técnicas. Ele precisa ser, acima de tudo, um pacto coletivo, um plano que tenha a digital de cada comunidade, de cada território, de cada professor, de cada estudante dos nossos territórios. A Undime está ao lado de vocês para oferecer as orientações necessárias para que este processo ele seja transparente, democrático e tecnicamente sólido. A presença da presidência dos conselhos municipais do Fórum de Educação aqui hoje reafirma que planejamento se faz com unidade. Nenhum município caminha sozinho. Quando nós planejamos o decênio, o próximo decênio, nós estamos desenhando o futuro das próximas gerações. Obrigada pela presença de vocês, obrigada pelo empenho de vocês e dedicação neste tema que é tão importante e tão fundamental. Está sem áudio, Sandra. Oi, querida, boa tarde. Está sem áudio. Desculpa, fui eu que fechei. Só para dar o recado, então, o pessoal do Undime está liberando, sim, à medida que as pessoas vão solicitando, e não é preciso escrever no chat o nome e a função. Tem uma lista de presenças, né, um formulário para preencher que está no chat. Então, é por meio daquele formulário que nós vamos verificar quais são os municípios, né, e as pessoas que estão presentes, para nós conseguirmos depois encaminhar o material conforme eu acabei de falar. Então, quem preencher a lista de presença vai receber tanto a apresentação, quanto o Plano Nacional já aprovado e sancionado, para que vocês fiquem com os dois documentos. Neste momento, então, eu passo a palavra à professora Nery, que junto comigo faz a coordenação desta rede de cooperação, e como diz o nome, é uma rede que a gente faz entre Estado e município, no Estado todo, né, com todos os entes, com conselhos, com os fóruns, com as coordenadorias regionais, com as diferentes redes, com as diferentes entidades, para que a gente conquiste uma educação verdadeiramente de qualidade para todos e para todas. Professora Nery, para a senhora dar as boas-vindas. Boa tarde, gente, tudo bem? Que coisa maravilhosa, né? Eu estava olhando aqui, Sandra, a gente está com 482 pessoas, né? Olha que unidade, assim, né? Que movimento, que momento muito ímpar no Estado, entendendo que todos nós queremos uma única coisa, que é uma educação de qualidade no território do Rio Grande do Sul, né? Onde cada município tem o seu plano, vai ter o seu plano, mas ele tem a concepção territorial e uma concepção
muito linda e potente, que é a participação social, né? A participação social na elaboração e na construção do plano é a premissa para o sucesso da educação na próxima década, né? É importantíssimo também, eu queria fazer um agradecimento muito especial à Undime, né, que é minha parceirinha na coordenação. A Undime, nossa, Sandra tem sido maravilhosa, a própria diretoria da Undime, né, porque afinal é a Undime que faz esse movimento com os municípios, né, é para vocês que esta rede de cooperação está sendo constituída, né? Cada um com seus técnicos locais que estão aqui com a gente. É um trabalho lindo demais, assim, eu lembro muito há 12 anos atrás, o quanto isso foi importante, o quanto isso enriquece a cada território onde o técnico local vai estar inserido, né? Então, nós, enquanto Secretaria de Estado, né, estamos totalmente imbuídos no processo, né? Desde a Comissão Gestora Estadual e nessa parceria junto com a Comissão Gestora Municipal. E este momento de hoje foi, assim, uma tratativa e um acerto com os próprios técnicos locais, entendendo ser um momento importantíssimo da elaboração, da organização de vocês enquanto território, né? Para que a gente tenha uma unidade de fala, unidade de objetivos, exatamente para que todo mundo dê o passo todos juntos, né? Que a gente consiga entender e partir todo mundo do mesmo movimento, né? Aqui eu estou vendo tanta gente conhecida, né? Claudinho, tanta gente, a Cris, a Márcia Carvalho, que é minha parceira na coordenação da Comissão Gestora Estadual, né? Mais os técnicos, e assim, nós, enquanto Secretaria de Educação, estamos muito felizes de fazer parte desse processo e estamos ao lado de vocês nesta longa caminhada. Eu não vou falar muito nessa, Sandra, senão me estico demais, a gente tem uma pauta bem grande para tratar com vocês, né? Então, eu só posso dizer que estou muito feliz e nós representando a Secretaria de Educação neste processo. Obrigada, Nery. É um prazer trabalhar contigo também. Eu acho que os alinhamentos que a gente faz é bem importante, né? E eles são construídos no coletivo também com os técnicos, a partir das demandas que vão aparecendo. Para quem está chegando agora, então vamos alinhar novamente. Primeiro, os microfones fechados, que é para não dar interferência. A gente acolhe a todos, como a gente já disse. Importante, não precisa colocar o nome e o município no chat, existe um formulário no chat, vocês acessam o formulário, ele está ali, procurem no chat, foi colocado várias vezes, então acessem, e ali vocês vão poder registrar a presença de vocês, e é por essa presença, né, que a gente vai encaminhar para os municípios a apresentação e o plano municipal que foi aprovado. A gravação está sendo feita e a gravação vai ficar no canal da Undime. A Undime tem um canal no YouTube, que todos vocês já devem ter acessado, mas a gravação vai ficar lá, se porventura vocês ou alguém do município não teve possibilidade de estar neste momento, que a gente sabe que tem muitas demandas, pode acessar no canal do YouTube. Um terceiro e último recado, a gente não vai abrir espaço para as perguntas, para que todos façam perguntas, até porque a gente está num número muito grande de pessoas, então a gente vai solicitar aqui, quem tiver perguntas pode colocar no chat, só identifica o município. Os técnicos locais que estão aqui conosco, eles estarão verificando os seus municípios de referência, e estarão anotando as perguntas para que nós, posteriormente, possamos dar os retornos para todos os municípios. Também é bom lembrar que o técnico referência vocês receberam por meio da Undime, que encaminhou a lista dos municípios com os 20 técnicos referência, porque cada técnico referência tem aproximadamente
25 municípios, que vai, né, acompanhar durante todo esse processo de organização do Plano Municipal de Educação. Vamos colocar a apresentação, por gentileza. Pessoal da Undime, se quiser fazer a gentileza. Então, vamos lá. Pode já passar para a primeira, por gentileza, aí. Então, o objetivo de hoje é para a gente orientar os municípios para a formação das comissões gestoras municipais, para os planos municipais, né? A comissão gestora, assim como existe a comissão gestora estadual, que a Nélia acabou de falar, que ela e a professora Márcia são as coordenadoras da comissão gestora municipal, mas a comissão gestora municipal, ela é formada por várias pessoas, por vários órgãos, né, a própria Undime, o Fórum Estadual de Educação, a UNCME, né, a SEDUC. As comissões também têm que se replicar lá nos municípios, para que a gente consiga organizar o plano de forma mais colaborativa e mais participativa possível, para que ela retrate os anseios e as possibilidades que o território tem para projetar a educação que nós queremos para a década. Pode passar, por gentileza. Só para a gente organizar e alinhar com todos. Então, a gente tem a atuação dos técnicos locais, eles não é uma atuação deliberada, né? O Ministério da Educação, ele tem uma secretaria, né, de articulação intersetorial e com os sistemas de ensino, a SASE, que é a grande coordenadora de todo esse processo, e que organiza e orienta, né, todos os entes para a realização desse que é um marco histórico, né, da educação brasileira, que é sempre a organização dos planos de educação. Então, existe ali a coordenação geral dos planos decenais, e é nessa coordenação que nós temos, né, todas as orientações e podemos também compartilhar as nossas necessidades, as nossas sugestões. A partir disso, então, a gente tem uma comissão gestora estadual e uma coordenação estadual, que é a coordenação que é feita pela Secretaria de Estado e pela Undime, porque é nos territórios que vão acontecer todos esses movimentos. E aí a gente tem 20 técnicos locais que foram indicados pela SEDUC, pela Undime, pela UNCME e pelo Fórum, que é quem também está nessa comissão gestora estadual. Então, cada um dos órgãos indicou cinco técnicos, né, que tiveram que fazer uma formação específica junto ao MEC, e que eles estiveram, né, nos territórios para dar essa formação, para que agora os técnicos locais, então, possam estar apoiando aproximadamente 25 municípios, certo? Então, aqui nós temos toda a parte, todo o organograma de como vão acontecer, né, esses próximos passos. Nós estamos exatamente em março ainda, né, e aí segue, e nós vamos agora, durante este período, verificar como isso vai acontecer ao longo do tempo, até chegar à aprovação do plano lá no final do ano. Pode passar, por gentileza. Aqui, então, estão os técnicos locais que vocês receberam pela Undime, né, a possibilidade de colocar, de cada um dos técnicos locais estarem atrelados a um município. Então, vocês identificavam o município de vocês, automaticamente vocês identificam também, ou identificaram, melhor dizendo, quem é a técnica local referência de vocês. E que foi também quem entrou em contato com vocês, nesse primeiro momento, para pedir o preenchimento de um formulário, que é o primeiro levantamento que nós somos orientados a fazer, que é para conhecer como o território está organizado em termos de conselho municipal, de fórum, de plano municipal,
da lei do plano de carreira para os profissionais do magistério. Então, esse primeiro formulário foi encaminhado pelos técnicos, vocês tinham até o dia 25, nós ainda temos alguns municípios com situações atípicas, mas nós estamos entrando em contato diretamente com esses municípios, exatamente para que a gente tenha esta visão no nosso relatório de como estão os 497 municípios em termos de organização de conselho de educação, de fórum, de plano municipal, de monitoramento do próprio plano, né, e do plano de carreira. Pode passar, por gentileza. Bom, as etapas do trabalho do TL. Por que a gente está reforçando isso? Porque o técnico local é o elo que une toda essa rede de cooperação, certo? Então, é o técnico local que está lá no território, junto com a secretaria, com o conselho, com o fórum e agora com a comissão gestora, para dar conta, né, de todas as demandas e orientar e auxiliar os municípios na realização de todas as etapas para a gente chegar na construção do nosso plano municipal de educação. Então, ele fez um contato inicial, agora, em segundo momento, ele está fazendo o contato, ele já encaminhou, inclusive, os técnicos locais já encaminharam para os municípios os documentos orientadores para a organização da comissão gestora municipal. O terceiro momento vão ser as oficinas que estão sendo planejadas e que vão ser feitas por grupos de municípios em determinados polos, para a gente ter esse diagnóstico, para ter o plano e fazer todo esse acompanhamento que a gente vai fazer. Importante salientar que durante todo o processo, a participação social é que sustenta a qualidade, a autenticidade e também a seriedade que a sociedade, né, e os próximos governos municipais e o próximo governo estadual, os próximos, darão, né, seriedade para esse plano, considerando a participação de todos no município. Pode passar. Então, foi o que eu acabei de dizer, né? Então, tivemos a primeira etapa, que foi o levantamento da situação dos municípios, né, que foi o contato com as secretarias de educação. E por que com as secretarias de educação? Porque as secretarias de educação, além de serem o órgão executivo, né, quem vai fazer todo esse, digamos, essa mobilização junto com os demais órgãos, né, para que realmente isso aconteça lá no território. Então, o TL encaminhou, né, a carta de apresentação deles, com o nome deles, uma carta de apresentação expedida pela SASIMEC, para que vocês tivessem a certeza que aquela era uma função legítima, e por isso aquele formulário deveria ser preenchido e devolvido. Fechou teu áudio, Sandra. Fechou sozinho, ó. Ou alguém fechou. Então, assim, ó, então, foi o que legitimou a função e que deu mais tranquilidade para vocês de que realmente era uma pessoa, né, que estava entrando em contato com vocês e que faz parte dessa rede toda de cooperação. Foi um ofício circular, dando a visão geral de quais as ações a gente tinha em março, e aí a solicitação do levantamento, né, situacional do município com relação ao PME, ao fórum, ao conselho, ao plano de carreira e os formulários que vocês tinham que devolver. Pode passar, por gentileza. Aonde a gente está? A gente está nessa segunda etapa, que vocês já receberam dos técnicos locais as orientações para a formação da comissão gestora, então vocês já devem ter lido, acredito, né? Eu sei que os municípios têm muitas atividades e que os secretários têm uma turbulência, muitas vezes, muito grande, né? Mas vocês receberam dos técnicos locais as orientações gerais, e, inclusive, com sugestões de redação para ofícios e portarias que são necessários neste momento,
e um formulário que vocês vão devolver até o dia 8, né, com a nominata da comissão gestora, com a indicação da coordenação, né, junto com a cópia da ata de nomeação, que isso tudo está colocado nessas orientações para a formação da comissão gestora. Pode passar. Até aqui tudo bem, professora? Professora não, coordenadora Nery? Claro, Então, perfeito. Agora para a coordenadora Nery, que ela vai colocar qual é o papel da comissão gestora na elaboração dos planos decenais, para a gente ter esse alinhamento, lembrando sempre que o registro da presença é no formulário disponibilizado no chat, então eu ratifico essa informação para que todos possam estar registrando. Professora Nery, tudo contigo, obrigada, até pessoal. Vamos lá, gente, então, vamos pensar bem qual o papel da comissão gestora na elaboração dos planos, né? Pode passar, faz favor, Márcio. Quando a gente fala em comissão gestora, a gente está alinhando comissão gestora estadual e municipal, né? O que é a comissão gestora, qual o papel, qual a importância dessa comissão, a qual hoje é o grande papel de vocês que estão aqui conosco, né? O que ela é? Ela é o órgão colegiado responsável por toda a organização, pela articulação, pela sistematização de todas as etapas da elaboração, ou do plano estadual ou do plano municipal. Por quê? Porque a comissão gestora estadual, ela vai se deter à coordenação, à articulação do plano estadual, entretanto, ela vai estar totalmente alinhada com a elaboração dos planos municipais de educação, né? Bom, além disso, o que é importante entender? Que essa comissão gestora, ela vai atuar como ponto focal entre o poder público, entre a sociedade civil e o poder legislativo. Por isso, e tão bem falado pela Sandra, qual é a premissa mais importante da elaboração e da metodologia deste plano? É a participação social. É importante que o poder executivo, o poder legislativo e sociedade civil estejam alinhadas e juntas no processo. É importante que vocês, no município, tenham junto com vocês a Câmara Municipal. Ela é o poder legislativo de vocês. Por quê? Porque tudo vai ser uma construção, né? Partindo sempre da premissa de que o plano municipal, ele é territorial. Esta é uma outra premissa muito importante, que está alinhada diretamente à participação social e ao território. Ele não é um plano à luz, como foi no plano decenal que a gente tem, né? Ele é um plano de território, né? Por que a comissão gestora ela é indispensável? Porque ela assegura que o documento não seja só um documento técnico, que foi inclusive falado na fala é ótimo, né? Foi abordado na fala da presidente da Undime, a Aninha, que é tão parceira de todos nós, né? Ele não é só um documento técnico, ele é um pacto coletivo legítimo, onde tudo aquilo, o diagnóstico levantado, ele vai ser um diagnóstico preciso, real, da realidade do território de cada município, apontando aquilo que é possível fazer dentro das condições da participação coletiva, né? Então, isto é importante. Ele vai ser construído com base no diagnóstico participativo, né? As metas realistas e as estratégias voltadas para os diversos segmentos da comunidade educacional. Essa, gente, é uma premissa, inclusive, que tem que estar presente na elaboração da comissão gestora agora, quando vocês fizerem até o dia 8, de que essa comissão, ela, na participação social, eu tenho que ter os diversos segmentos, né? Porque eu estou tratando da comunidade como território, estou tratando da educação como território. Pode passar, Márcia, por favor? Bom, vamos pensar um pouquinho as ações da comissão gestora. Pode passar? Quais são as ações hoje, né?
da comissão gestora que eu tenho que pensar agora? Eu sei que todos vocês que estão aqui, tanto dos conselhos, dos fóruns, secretários municipais, vocês já estão pensando lá na realidade de vocês, né? O que eu tenho que partir e pensar na elaboração da minha comissão? Que eu tenho que qualificar o debate público lá no meu município. Como que eu tenho que fazer isso? É promover esse diálogo amplo e qualificado a partir da proposta do meu plano educacional, que vai ser para a década, né? Vai ser para os próximos 10 anos, aquilo que eu espero que o meu município vai implementar enquanto educação no território, né? Então, o que eu tenho que fazer? Envolver a minha comunidade. Eu tenho que mobilizar, isso é papel da comissão gestora, né? Eu tenho que mobilizar ativamente os estudantes, os professores, os gestores, as famílias, a sociedade civil como um todo, para contribuir com o diagnóstico da realidade educacional. Vocês vão entender logo ali, quando a gente falar na metodologia, a importância dessa primeira fase agora, que vai ser a primeira coisa depois que a comissão gestora estiver implementada, a partir das oficinas, que é o diagnóstico. O diagnóstico vai me apontar onde eu estou, para onde eu preciso ir, quais as situações, problemas que eu estou enfrentando e para onde eu tenho que buscar as minhas estratégias para poder sanar aqueles problemas levantados, né? E aí entra na identificação dos problemas, né? Então, esse debate público vai permitir identificar coletivamente os principais desafios educacionais do Estado ou do município. A Comissão Gestora Estadual está começando esse processo também. A gente também já está pensando nesse diagnóstico enquanto Estado, que nada mais é do que a tradução daquilo que acontece no município. O território municipal é o que efetivamente existe enquanto território. O plano estadual vai retratar aquilo que em cada município também está acontecendo, a ponto de que a gente vai ficar com um plano estadual que vai convergir todas as ações, né, dos planos municipais. Bom, e aí a gente tem uma proposição participativa enquanto comissão gestora municipal, que é o nosso foco de hoje, né? A partir do diálogo, a comunidade contribui diretamente com a proposição de objetivos, metas e estratégias que reflitam as necessidades reais do território. Ele é um processo lindo, é um processo potente, e só com este caminho de que a gente vai conseguir chegar lá. E a comissão gestora municipal agora, gente, gestores municipais que estão aqui, que vão liderar o processo, porque no município a liderança é da Secretaria Municipal de Educação, é ela que vai propor essa discussão. É importantíssimo que a gente tenha isto como princípio básico, né? Que a gente consiga envolver a comunidade nessa discussão. Pode passar, Márcio? Bom, qual o primeiro passo, então, né? Eu tenho que estruturar a minha agenda e o meu calendário de trabalho, né? Como que eu vou fazer isso? A comissão gestora é o primeiro passo de vocês. Comissão gestora municipal, onde tem instituições que são obrigatoriamente, tem um papel fundamental na composição da comissão gestora de cada município, que é a secretaria, o Conselho Municipal e o Fórum Municipal de Educação. Mas, além disso, dentro da comissão gestora de vocês, há uma equipe técnica especializada que vocês vão compor, né? Cada município vai discutir isso, as pessoas que irão compor essa comissão técnica, à luz do que a gente está fazendo na Comissão Gestora Estadual, em que a composição está sendo feita pelo Fórum Estadual, que é uma forma de agregar todas as instituições que estão envolvidas com a política educacional do município. Essa comissão técnica de apoio à Comissão Gestora Municipal, cabe a essa comissão organizar o cronograma de todas as discussões, né? Por quê? Porque em qualquer processo educacional, em qualquer política educacional, em qualquer plano de trabalho que a gente vai fazer, nós temos que estruturar uma agenda e um cronograma de trabalho, né? Porque a gente tem prazos, tem definições, tem estratégias definidas, né? Então,
Isto é muito importante que sejam definidos a metodologia, um calendário de trabalho, para que a gente tenha a participação e o engajamento, né? A definição prévia da metodologia, a agenda e os mecanismos de participação é o que diferencia um processo de planejamento legítimo. Vamos voltar lá de novo à fala inicial da presidente da Undime, a importância de que esse documento não seja um documento em que a gente só vai consultar de vez em quando. Afinal de contas, nessa metodologia, e que ela é muito potente, é uma metodologia que vai traçar e vai desenhar um plano municipal de educação a partir de um diagnóstico muito preciso. E aí a importância cada vez mais da Comissão Gestora Municipal, ela ter os diversos segmentos na sua composição para trabalhar no diagnóstico. Pode passar, Márcio? Bom, o que compete à comissão gestora, então, né? Organizar um calendário de discussões que aborde. Primeira fase, além agora da estrutura da comissão gestora, né? É o diagnóstico. A identificação dos problemas. A partir deles, a elaboração e definição dos objetivos. Para isso, tem toda uma metodologia que os técnicos locais vão implementar com vocês, que é o próximo passo, né, Sandra? A partir da elaboração, da organização de vocês enquanto comissão gestora, os técnicos locais vão fazer esta implementação dessa metodologia de debate, de discussão, da elaboração do diagnóstico, né? Para que vocês consigam, além de identificar os problemas, traçar os objetivos, estruturar as metas e estratégias, até a gente chegar à sistematização de um texto base, que é, na verdade, o projeto que vai servir como base para o executivo da elaboração do projeto de lei do novo plano. Então, vocês vejam que é um processo fundamental de participação social. Quando o texto base estiver pronto, em que o executivo vai encaminhar, inclusive, para o legislativo já participou de todo o processo. É fundamental que ele esteja no processo. É fundamental que todos participem, porque o texto base vai ser a luz e vai traduzir aquilo que é o desejo, o anseio daquele município para a sua educação, né? Bom, pode passar. Conforme a recomendação do guia metodológico, quais são as sínteses das responsabilidades da comissão gestora, né? Primeiro, promover o debate público. Segundo, estruturar a agenda e a metodologia, né? Que a gente já falou, a definição do cronograma, os mecanismos de participação, e que isso é muito de cada município, né? A gente sabe bem que cada município tem um funcionamento que um vai ser diferente do outro, né? Mas o importante é atender estas premissas aqui. Terceiro, responsabilidade grande é sistematização e formulação do PL. E quarto, acompanhar o legislativo em todo o monitoramento e tramitação do PL, até porque, mesmo durante a tramitação do PL, a sociedade civil participa deste processo, né? É um espaço de discussão também, mesmo depois de entregue o documento base, né? Bom, um ponto-chave muito importante. A comissão gestora é o elo entre a participação social, técnica e a institucionalidade do processo. A atuação qualificada é a condição indispensável para que os planos estadual e municipal sejam um instrumento real de transformação, né? A gente fez, quem está aqui com a gente, também acompanhou o plano decenal lá em 2014, 2015, o quanto foi rico essa discussão, né? Mas hoje a gente tem ferramentas muito mais potentes para isso. Hoje a gente consegue chegar em cada casa, em cada espaço da sociedade que possa contribuir para a elaboração desse plano, né? Pode passar. Em seguida, já vou passar para a Sandra continuar, porque a gente tem umas outras estratégias ali. Quais são as primeiras ações, então, da comissão, né?
elaborar um plano de ação com um cronograma. Gente, isso é fundamental. Primeiro tem que portariar por decreto, seja qual o instrumento legal, a constituição da Comissão Gestora Municipal. A partir dali, estabelecer um plano de ação e um cronograma, né? A partir dali, instituir as comissões técnicas de apoio. Vamos pensar, gente, que são 19 objetivos e que cada um tem áreas, né, alfabetização, tem educação infantil, tem o acesso à educação básica, enfim, que as comissões de apoio vão ajudar e vão trabalhar no diagnóstico a partir daqueles blocos estruturantes, bloco de acesso, né? E seguir os passos metodológicos para a elaboração do plano municipal, conforme a figura a seguir, que é o que vai ser trabalhado muito nas oficinas, quando os técnicos locais conseguirem fazer com vocês. Pode passar, Márcio? E aí a gente tem, então, os passos metodológicos. Primeiro deles, o diagnóstico, né, que é o levantamento dos problemas, que vai sistematizar, que são as causas, e vai fazer a seleção das causas críticas que vão refletir nos objetivos, nas metas e na proposição de estratégias. Quando a gente conseguir fazer isso, a gente vai estar com o PL, com texto base sintetizado, porque a gente já identificou a realidade de cada município, né? Pode passar? Bom, aí agora a gente tem a formação da comissão gestora, onde há fórum, onde não há comissão nem fórum instituído. E agora eu vou passar para a Sandra, né? Para a Sandra dar segmento. Até aqui tudo ok, gente? Parece muita coisa, mas na prática vocês já fazem tudo isso que a gente está dizendo, né? Já tem a participação social, mas sempre é bom entender o processo, que é um processo novo, não tão novo, mas é importante entender essa premissa da participação social e aquilo que é de verdade metas realísticas em cada um em seu município. Bom, seguindo, obrigada, Nery, obrigada, colegas. Então, só para lembrar que eu vi que tem muita gente perguntando no chat, sim, o material vai ser disponibilizado para quem preencher o formulário que está disponível no chat também. Então, tem que preencher o formulário, não adianta escrever no chat, tem que preencher no formulário, certo? E a gravação fica no canal da Undime no YouTube. Por que a gente organizou desta forma, né? Porque conforme a gente foi fazendo o levantamento, embora a gente não tenha o levantamento dos 497 municípios, mas existem municípios nós temos municípios onde o fórum ele está, né, instituído, e existem outros municípios ou que não há o Conselho Municipal de Educação ou o fórum, melhor dizendo, instituído, tá? Então, a gente vai pensar sobre essas duas realidades, tentando abarcar todas as situações que a gente conseguiu levantar nos formulários respondidos, certo? Pode passar, por gentileza. Então, primeiro, vocês, inclusive, já receberam isso, né? Então, onde a gente tem o fórum e o conselho instituído, é muito tranquilo. É a gente olhar lá na legislação do fórum. E por que na legislação do fórum? O fórum é a instância que coordena e articula todo o monitoramento do plano. É ele que verdadeiramente faz, né, o controle social sobre as políticas e a execução dessas políticas dentro do território. Por isso, a importância de nós termos fóruns instituídos e, além de instituídos não só legalmente, mas que eles realmente funcionem e que realmente eles tenham, né, uma agenda de trabalho. Então, o processo de monitoramento, ele provavelmente ele vai estar registrado lá, ou no decreto que criou, ou lei, depende da situação de cada município, de como
fez isso desde o princípio, ou no regimento interno do fórum, vai estar lá colocado como é que se dá o processo de monitoramento e avaliação. Mas, Sandra, nós estamos falando em formulação e não em monitoramento e avaliação. Mas é o fórum que vai monitorar depois todo, então ele tem que estar aí e a gente tem já que partir do que estava na legislação, enquanto instâncias legítimas que estão colocadas lá no fórum, exatamente para fazer esse monitoramento. Então, nada melhor do que a gente já ter esse grupo participando conosco nessas discussões, para depois ser muito mais tranquilo o próprio monitoramento e as pessoas que vão estar conosco também compreenderem como é que se deu todo esse processo, né? Então, a gente busca essas instâncias, né? E a gente pode aí ampliar ou atualizar, né? Porque pode ser que existam fóruns que ficaram um pouquinho, digamos assim, desativados, ou mesmo que foram trocadas pessoas, ou que pessoas saíram, né? E que não foram recolocadas aí dentro da organização do fórum. Vamos supor que lá no fórum esteja as instituições de ensino superior, né? E não foi, durante esse tempo, não foi atualizado e está vaga essa cadeira. Então, essa é a hora, né, da gente buscar, junto à instituição de ensino superior que existe no território de vocês, para atualizar, né, e fazer a indicação de novos membros. Inclusive, naqueles documentos que a gente mandou para vocês, a gente mandou uma sugestão, né, de como, de uma sugestão de ofício para vocês encaminharem para as instituições para fazer isso, tá? Por que a ISME deve ter a iniciativa de contatar o responsável, se ele não está presente aqui, né, pela presidência do fórum, ou se a presidência, de repente, não está mais presente, mas quem aí do fórum estaria, para os encaminhamentos necessários. Por quê? Porque o fórum tem que estar participando, assim como o Conselho Municipal de Educação, desse momento, para formar a comissão gestora municipal, tá? Então, como está ali na letra C, em alguns casos a gente tem necessidade de atualizar essa nominata dos membros do fórum, tá? E aí, caso a presidência do fórum ou quem representa o fórum nesse momento, junto com a Secretaria de Educação, envia, né, aquele ofício que a gente mandou de sugestão para as entidades que têm que atualizar os seus nomes, né, atualizar a nominata aí dos seus membros, porque pode ser que alguém, representante da rede estadual, por exemplo, tenha se aposentado durante esse período e está vaga a cadeira da rede estadual. Então, tem que mandar para a rede estadual, né, seja para a CREU, seja para a escola, exatamente para encaminhar e atualizar esses membros, tá? Todos esses encaminhamentos, desde o princípio, devem ser registrados em atas. A gente está sugerindo, se tem o fórum, registrar nas atas do fórum, né, porque é o fórum que depois monitora tudo isso, ou abre um livro de atas específico para registrar todo esse processo, que é um processo histórico, que envolve os 3 órgãos, né, abre um livro atas específico para a comissão gestora municipal, para guardar depois, né, nos registros do território. Pode passar, por gentileza. Para os casos onde há, contudo, não está explicitado, vamos supor que quando a gente fez aí o decreto, a lei, a gente esqueceu de colocar esse detalhe, ou ele não está muito bem claro, né, dessa atribuição, não tem problema nenhum. Mesmo assim, a gente pode ampliar, né, essa comissão gestora, mas minimamente ela tem que estar a secretaria, o conselho e o fórum. Bom, o município é pequeno, né, e uma comissão muito grande seria um pouco mais difícil de trabalhar. Pode instituir alguém da secretaria, preferencialmente o titular da secretaria, né, o secretário, e aí ele vai ser o titular e vai ter uma suplência, presidência do conselho, uma suplência, presidência do fórum e uma suplência, sempre escolhido, conselho
E fórum sempre escolhido entre seus pares, caso queira uma mais enxuta, tá? Uma comissão mais enxuta, considerando a realidade do território. O ideal é que todas aquelas entidades, né, ou instituições descritas lá por ocasião do fórum, estivessem presentes também na comissão gestora, que isso vai garantir, além de maior transparência, uma maior possibilidade na hora de organizar as comissões técnicas que a professora Nery acabou de falar, quando da organização da comissão gestora. Pode passar, por gentileza. Então, aí, caso os três, né, conselho, fórum e secretaria, vão decidir, não, embora a gente não esteja muito bem descrito, a gente quer ampliar, sim, a representação na comissão gestora municipal, porque a gente quer dar transparência, visibilidade, participação social desde o início, para que todos possam saber que nesse território, nesse momento, a gente está planejando a educação para a década. Então, pais, estudantes, profissionais, comissão, o legislativo, as instituições privadas, todo mundo imbuído nesse momento para pensar a educação do território. Então, o quantitativo de representantes também vai ser organizado. Bom, a gente é em 3, mas a gente acha que deveria ter essas e essas e essas instituições. Então, a nossa comissão vai ficar com mais ou menos 10 pessoas para a gente poder abarcar todas as necessidades e todas as situações do município. Perfeito, não tem problema nenhum, tá? O que a gente vai fazer é, decidido isso, né, numa primeira reunião aí mais interna, digamos assim, entre essas 3 entidades, encaminha o ofício, assim, os 3 assinam, encaminha o ofício para as entidades, né, as entidades para garantir a pluralidade institucional, lembrem sempre, professores, instituições de ensino superior, estudantes, gestores da rede pública, rede privada, legislativo, sindicatos, representação de professores. Então, que a gente tenha, né, essa pluralidade institucional para que acompanhe durante todo o processo as discussões e possa contribuir qualitativamente nas discussões, tá? Isso tudo registrado, então, em ata. A nossa sugestão é que envie o ofício para a entidade manda quem será o titular e o suplente, no ofício já informa a tarefa da comissão gestora, já informa que o cronograma de trabalho é de abril a novembro, mais, assim, acirrado, digamos assim, até para a entidade se organizar, se ela pode abrir mão nesse período, né, em reuniões semanais ou quinzenais, para a comissão gestora municipal, e também já marca uma primeira reunião para posse, tá? Que tem que ser antes do dia 8, porque dia 8 a gente já tem que ter essa ata de posse da comissão gestora. E por que a gente está acelerando? Também em função de um cronograma que a gente recebeu, sem dúvida nenhuma, mas porque abril e maio são os meses que a gente vai fazer as oficinas. E vamos lembrar, as oficinas duram no mínimo 2 dias. E por que 2 dias? Exatamente pela, não é complexidade, mas pelo refinamento que a gente tem que fazer, essa constituição do plano, né? A gente tem que fazer a refinação a partir daqueles 19 problemas colocados para a educação nacional, como que isso, né, por cascateamento, vai ser visto, vai ser olhado e vai ser registrado e identificado em cada um dos territórios. Sim, é 8/4, conforme foi no e-mail de vocês. No e-mail, não. Como foi encaminhado pelo técnico local, o ofício, a semana passada. Pode passar, por gentileza. Bom, onde a gente não tem fórum instituído, ou conselho, eu acho que o mais correto é a gente dizer que não existe fórum, às vezes instituídos em algum município, a gente não vai instituir o fórum agora. E por que a gente não vai instituir o fórum agora? A gente não vai instituir o fórum agora porque a gente está no calor de uma série de discussões, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma comissão pró-fórum, exatamente para
naturezas da representação de cada um, e que estejam, né, nessa comissão representados os segmentos ligados à comunidade, essa comissão ela já é nata para estar na comissão gestora municipal. Então, ali tem o Poder Executivo, que pode ser a indicação do prefeito ou da secretaria, de quem vai fazer parte desta comissão gestora, tá? Instituições de ensino, conselho tutelar, sindicato, Câmara de Vereadores, a gente colocou aí muito parecido com o que já existe nos fóruns, né? As instituições que fazem parte dos fóruns. Porque depois essa comissão pró-fórum é que mais adiante a gente vai dar as orientações, né, depois do mês de maio, a como institucionalizar o fórum no território, né, de cada um dos municípios que ainda não tem o fórum. Eu vou retomar aqui, porque eu estou vendo que tem algumas pessoas um pouco, e eu também estaria, né, bem preocupada com relação ao tempo, tá? Hoje é dia 31, concordo que o prazo é curto, a gente não vai discordar, sem dúvida nenhuma, que a gente tem feriados aí, a gente concorda também, mas a gente precisa que esses movimentos comecem a ser feitos no município, e quando a gente faz a atualização dos nomes do fórum, automaticamente a gente também já está proporcionando aquela comissão gestora. Por quê? Porque ao eu atualizar o fórum, eu automaticamente já estou chamando essas instituições ou esses indicados para a primeira reunião e para a instalação da comissão gestora. Nesse momento é isso que a gente tem que fazer, é instalar a comissão gestora, para a gente começar. Eu sei que o prazo é curto, e por causa de agendas e de calendário, mas esse e vocês vão notar aí que todos os prazos, inclusive que a gente já colocou aí, é uma orientação que a gente também recebe, e isso está para todo o território nacional, né, que mês de abril e maio são as oficinas, e volto a lembrar, se cada técnico local tem 25 municípios, né, a gente vai ter que organizar um cronograma muito bem organizado para que entre abril e maio a gente consiga fazer as oficinas com os municípios de no mínimo 2 dias, tá? Eu sei que tem N casos, sei que tem municípios que não devolvem, né, a pergunta, assim como a gente não recebeu alguns retornos em tempo, a gente sabe que às vezes em uma série de percalços, mas eu sei que todos nós estamos imbuídos em fazer um esforço e fazer essa tentativa. Não dá para a gente dizer que não é possível se a gente não começar a fazer a tentativa. Depois, casos excepcionais, eu e a professora Nélia vamos sentar e vamos ver quais são os casos excepcionais. Porque a gente sabe que tem alguns municípios, por exemplo, que agora, em virtude da desincompatibilização, estão sem secretários. Então, aí, a gente tem uma situação atípica, né? Mas dos demais que a gente vinha, né, já preparando, eu sei que, inclusive, vocês já tiveram, pelos coordenadores regionais, a Undime vem trabalhando também isso, vocês tiveram já uma primeira fala dos coordenadores regionais, os técnicos locais estão tendo conversas com vocês, mas a gente gostaria, né, e precisaria que esse prazo do dia 8, e que vocês pudessem, né, estar organizado e tentar. Sem dúvida nenhuma, casos, como eu disse, casos excepcionais serão tratados desta forma, assim como talvez tenham alguns municípios, principalmente os municípios com um grande número de uma população maior, né, municípios maiores, que aí dependem de muitas instituições e que não tem tanta proximidade quanto os municípios menores, talvez isso fique um pouco mais difícil, mas sem dúvida nenhuma, assim como a gente, vocês também vão tentar, e aí qualquer coisa depois a gente conversa com vocês, tá? Só para reforçar um pouquinho, Sandra, muito importante, Por né, favor, assim, né? é muito importante o que a Sandra está dizendo, e a gente sabe realmente que o prazo é curto, todos nós sabemos, né, a gente tem consciência disso, né,
Não são prazos estabelecidos por nós, né? Mas são prazos pré-estabelecidos. Agora, o que é importante, né, gente? É a gente tentar, né? Tem município que vai conseguir, tem município que normalmente são sempre as mesmas pessoas que estão em todas as comissões, que não vai ser difícil fazer, né? Então, o que importa no processo? Já instituindo isso, a gente sabe que já está no processo, né? Então, é tentar, é conseguir, e realmente, casos específicos, a gente vai a ver com cada um de vocês, mas eu acho que o importante é isso, é entender aquilo que já está na nossa agenda de trabalho. E a primeira compromisso da agenda de trabalho é instituir a comissão. Então, é tentar mesmo, na medida do possível, tá? Só para dar um reforço para aquilo que a Sandra falou, né? E eu acho que uma das qualidades nossas da educação é muito esperançar, né? Mas o esperançar não de ficar esperando, o esperançar de realmente se movimentar. E, assim, se a gente hoje já diz assim, acho que não vai dar, ninguém mais quer participar, sem dúvida nenhuma. Tem várias pessoas que não querem mais participar, mas nós temos que acreditar. E se tem alguma entidade que quer declinar, que tem uma cadeira cativa, mas quiser declinar, por exemplo, a gente chamou algum sindicato que a gente tem, por exemplo, um município que tem muita escola do campo, é óbvio que vai querer chamar o sindicato, por exemplo, da questão rural, né, da questão do campo, exatamente para ter esse olhar. Bom, ele pode declinar, sem dúvida nenhuma, ele pode dizer assim, nesse momento nós não temos interesse ou não temos possibilidades. E aí vocês vão estar guardando isso, e isso tem que estar registrado depois em ata, que esse órgão, então, está declinando disso, né? E volto a dizer, a gente não vai abrir o chat para perguntas, mas vocês podem colocar o município e a pergunta, que depois os técnicos locais vão entrar em contato, né? Nós vamos entrar em contato com o município para ver os casos excepcionais, como a gente já disse. Embora a gente já tenha um retrato, especialmente daqueles que estão sem secretário de educação, tá? Pode passar, por gentileza. Bom, sempre lembrar, né, que os representantes, eles sempre vão ser indicados pelo segmento ou instituição oficialmente, ou nesse caso, como teve gente que diz assim, tem gente que não quer participar de nada. Bom, se o sindicato X ou o segmento X quer abrir mão, ele vai ter que oficialmente dizer que ele quer abrir mão dessa possibilidade. Mas a gente, sem dúvida nenhuma, vai sempre, né, nós, enquanto secretários, eu também já fui secretária, passar a mão no telefone e vai dizer assim, olha, esse momento é ímpar, seria muito importante a gente ter a visão de vocês nesse momento que a gente está pensando em conjunto da educação para o território. E é esse pontapé inicial, e é esse momento inicial que a gente está com os prazos mais enxutos. Depois a gente vai ter possibilidades, principalmente que é quando mais a gente precisa, né? Então, a gente vai sempre tentar encontrar alguma saída para, nesse momento, instalar a comissão gestora. Ninguém deu retorno. Bom, o presidente do conselho, o presidente do fórum e a presidência não, a titular da secretaria, instalam uma comissão gestora, né? Encaminham, mas registram lá que ela será complementada posteriormente, né, quando for instalada a comissão pro fórum, que não foi possível instalar nesse momento. É um cenário que pode existir, mas a gente tem que ter a comissão, né, porque a gente precisa, sem dúvida nenhuma, começar a dar movimento e a começar a fazer as oficinas nos territórios. Aí, então, é mais ou menos o que a gente já disse no anterior, tá? Pode passar, por gentileza. Então, em qualquer situação, é indispensável que a comissão gestora tenha clareza das funções. Então, sempre que vocês, na instalação da comissão gestora, registrem em ata, né? Vocês estão recebendo aqui, a professora Nery muito bem explicou ali as principais funções da comissão gestora, então que vocês repliquem isso e que esteja registrado, né, para saber que existe aí um longo percurso que a gente precisa fazer e de alguns compromissos que serão coletivos que a gente precisará ter, principalmente na oficina, nas audiências públicas, nas reuniões que a gente vai ter com diferentes segmentos, a comissão gestora vai ter que estar
né, mostrando esse alinhamento e essa unicidade para que o território todo compre, né, essa ideia de que a gente está pensando na educação para a década de forma coletiva e buscando parceria com todos os segmentos da sociedade. Tá? É indispensável também que, instalada a comissão gestora, a gente tenha a comissão de apoio ou as comissões de apoio. Então, existe uma comissão de apoio que vai ser aquele apoio, digamos assim, para fazer os registros, né, formais e informais, para alimentar uma rede social. O município de Cacique Doble vai, dentro da página da prefeitura, abrir um espaço específico para a questão do Plano Municipal de Educação. Bom, quem vai alimentar essa página? Quem vai colocar os chamamentos? Quem vai expedir os ofícios, os convites, né? E temos que ter outras comissões de apoio, e por isso a necessidade da pluralidade de instituições na comissão gestora, que vão dar conta daqueles 19 problemas. A educação básica, a educação superior, as modalidades, né? A educação técnica profissional. Então, nós temos que ter, dentro da nossa comissão gestora, dentro da comissão Profórum, se for o caso, pessoas, né, de diferentes instituições, exatamente para que depois a gente consiga fazer essas comissões que vão buscar os dados, que vão ajudar na redação, né, para formar e organizar um plano, além de coeso, né, que represente o desejo daquele território. Pode passar, por gentileza, a gente está quase finalizando. A premissa fundamental, que foi dita por todos, foi falado pela presidente Ana, foi ratificado pela Nery, coordenadora, e a gente está retomando aqui a participação social, a escuta de todo mundo. Mas as pessoas não vêm. A gente vai continuar acreditando e vai continuar, porque educação se faz em comunhão, se faz na participação, e a gente sempre trabalha com o princípio da inclusão, né? Então, como que a gente vai organizar? Vai ter audiências, a gente vai ter grupos de trabalho, a gente vai ter conferências, a comissão gestora pode ir em cada escola, em cada instituição, né? Porque a participação social é aquilo que vai ter que nos guiar durante todo o processo, né? Para a gente ter, e para a gente que estamos aí na coordenação, para nós que estamos na comissão gestora, retratar o desejo da comunidade e, ao mesmo tempo, a comunidade sentir seriedade naquilo que está sendo colocado quando o plano para a década, e poder, inclusive, cobrar dos próximos governos, né? Que tenham um planejamento financeiro, que tenham os objetivos, e que o Plano Municipal de Educação ele esteja presente nos planos de governo como realmente uma prioridade para que a gente consiga transformar a realidade do município. Pode passar, por gentileza. Então, quando a gente instala as comissões gestoras, foi isso que eu acabei de falar. A gente dá uma olhada nos 19 problemas, né, que estão elencados no plano, né, a serem trabalhados. Inclusive, no primeiro documento, a gente já mandou o link para quem quisesse, né, olhar o documento, que é o documento diagnóstico da Educação Nacional, que foi lá na primeira quinzena de março, né, e lá estão os 19 problemas, e todo o diagnóstico que foi organizado de forma participativa durante esses últimos anos, né, digo últimos anos porque a gente foi mais de um ano que a gente foi caminhando, fazendo reuniões, né, cada município fez as suas comissões, as suas reuniões, participou do Estado, e a gente teve também representação em âmbito nacional. Então, é muito importante que isso aconteça, né? Ao formar a equipe da comissão técnica, então, os registros das atividades, vai contribuir com todas as etapas.
pode ser instaladas as comissões para cada objetivo ou para grupos de objetivos do Plano Nacional. Inclusive, eu e a professora Nery conversamos, e como na comissão gestora estadual, isso já foi organizado, inclusive, por blocos, né, de a proximidade de assuntos, a gente também vai sugerir para os municípios, oportunamente, para trabalharem com essas comissões, né, para facilitar. E é bem importante que a gente chame o legislativo e também, né, para participar disso, a Comissão de Educação do Legislativo, que esteja, porque também vai ser uma força junto conosco, porque a gente vai ter que acompanhar, né, junto com as comissões, todo o processo, incluindo a discussão do projeto de lei que o Executivo vai encaminhar para a Câmara. Então, nós da comissão, né, da comissão gestora, junto com as nossas comissões, vamos organizar o projeto de lei que vai para o executivo encaminha, preferencialmente, como a comissão organizou, porque ela que está representando o anseio todo da população, para a Câmara de Vereadores, e lá vocês sabem que tem muitas discussões, então nós temos que estar bem alinhados também para ajudar nessa discussão. Pode passar, por favor. A terceira etapa, então, é as oficinas, que é até final de maio, então é abril e maio. A partir das comissões gestoras, o pessoal já está organizando e já vai entrando em contato com vocês para ver quem pode sediar, né, porque a gente vai fazer por grupos de municípios, não vai fazer para os 497, até porque as comissões são mais enxutas, né, e a participação é da comissão gestora e das comissões técnicas de apoio, né, e pode ser por vários municípios. E quem vai acompanhar somos nós, da Comissão Gestora Estadual, a Undime, né, que sempre é muito parceira, e a Secretaria Estadual de Educação, que também é nossa parceira em todo esse trabalho, até porque a rede estadual, a partir das CREs e das escolas estaduais que nós temos no nosso território, vão estar participando ativamente também dessa discussão. Pode passar, por gentileza. Até junho, então, a gente tem que ter o diagnóstico finalizado, então, feito a oficina, as comissões gestoras começam a organizar o diagnóstico do seu território, né, a partir dos 19 problemas, define os problemas, ou subproblemas, digamos assim, como a gente faz no exercício, faz os descritores de cada problema, como esse problema se apresenta no território. A partir dos descritores, a gente define quais são as causas, né, destes problemas, e a partir dessas causas, a gente define as causas críticas, as causas que são mais fortes e que se transformarão, né, em metas, e depois as outras causas em estratégias para a gente ter, né, realmente a organização do nosso material. Pode passar. E o plano, então, é isso, a gente elabora os objetivos, a partir daqueles problemas, a gente faz um espelhamento dos problemas que a gente identificou, aí depois a gente faz a proposição das metas a partir dos descritores e faz a proposição das estratégias a partir das causas, especialmente das causas críticas que a gente vai organizar aí. Pode passar. Então, até novembro, a gente tem aí a finaleira, né? A gente tem a escrita do documento base, né? A partir da oficina, a partir do diagnóstico, e o diagnóstico, como já foi dito, um diagnóstico que não é muito bem descrito, a gente vai ter problemas depois de encontrar as melhores soluções para o nosso território. A comissão gestora vai acompanhar a minuta do projeto de lei, o envio para a Câmara, a tramitação, a aprovação, até a sanção da lei, e a publicação e divulgação para todo o município, e que todos os participantes se sintam retratados nesse documento. Pode passar. A princípio é isso. A comissão gestora... eu vou voltar só um pouquinho, só para uma solução aqui. Gente, vamos entender assim, ó, a comissão gestora, alguém pediu sobre o legislativo.
o legislativo, a comissão de educação, ela não é, geralmente, ela não é formulada por assessores, ela tem os vereadores, né? Então, o vereador, ele deve ser indicado para participar da comissão gestora. Se ele vai ter um suplente, bom, aí é uma outra questão. Mas é importante que tenhamos, sim, na medida do possível, essa representação dentro da comissão gestora para participar dessas discussões. Vou dar 3 minutinhos para vocês. Quem não assinou a lista de presença, procurar o formulário aí e assinar a lista de presença. E quem tem perguntas, escrever no chat o nome do município e a pergunta, para que os técnicos locais possam estar verificando as perguntas, se são dos seus municípios, certo? Comissão... Só para deixar bem claro, né, Sandra? Não é que o pessoal está levantando a mão. Gente, só reforçando, para colocar no chat o município e a sua pergunta, porque a gente está em mais de 500 pessoas, então não tem como a gente poder fazer esse diálogo agora. Então, nesse sentido, eu estou vendo que tem umas perguntas no chat que não tem o local. É importante colocar o local, porque o técnico local está identificando a pergunta do seu município, tá? Então, só reforçando aquilo que a Sandra já falou ali, tá bom, gente? Para acalmar o coração de vocês, comissão gestora municipal, minimamente, secretaria, conselho e fórum, certo? Ampliação, tem fórum instituído, as instituições representadas no fórum deverão, preferencialmente, estar na comissão gestora para contribuir, inclusive depois, na formação das comissões técnicas de apoio. Quanto mais plural for a comissão gestora municipal, mais facilitado será o nosso trabalho com as comissões técnicas, certo? Perguntas que vocês fizeram aí, elas estão sendo direcionadas para os técnicos locais, certo? Vocês não tiverem retorno ou quiserem reforçar, vocês têm os contatos dos técnicos locais de vocês por 2 vias. Uma via foi pela Undime, que foi encaminhado aos municípios com o técnico local e o e-mail do técnico local. O segundo é pelos próprios técnicos locais que entraram em contato com vocês, seja pelo telefone da prefeitura, seja pelo WhatsApp, seja pelo e-mail que vocês disponibilizaram, certo? Caso alguém não tenha tido esse retorno ou não tenha tido esse contato, o que eu acho muito difícil, porque a Undime mandou para todos os municípios, coloquem no chat que não recebeu isso de ninguém, mas a princípio todo mundo recebeu, certo? A gente agradece demais, muito, muito, muito a paciência de vocês. Esse é um assunto que é muito caro para todos nós, que acreditamos que a educação, ela é possível e ela se faz em conjunto, no coletivo, ninguém sabe mais do que ninguém, ninguém pode fazer nada sozinho. A gestão democrática é um dos princípios da educação brasileira, então a gente precisa cada vez mais democratizar, e se a gente não proporcionar que as pessoas participem, convidando, incentivando, motivando, a gente não pode dizer depois, mas eles não participam. A gente vai tentar até o último. É que nem aquela criança que apresenta bastante dificuldades de aprendizagem. A gente não desiste dela nunca.
A gente vai, a gente insiste, a gente encontra outros meios, encontrou a pessoa que não se manifestou no mercado, que às vezes a gente encontra, senti tua falta, não sabe, tu não recebeu o nosso ofício, a gente está esperando, né? A gente sabe que a gente encontra muitas alternativas. A escola, a educação, é uma das instituições que mais funciona, que mais quer que as coisas deem certo. E não será nesse momento que nós vamos nos encolher, nós vamos nos expandir, porque é abraçando os demais que a gente consegue, sem dúvida nenhuma, conquistar aquilo que a gente tanto deseja. Nery, muito obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Foi lindo, né, o nosso encontro. E acho que é importante sempre sair daqui hoje, né, com o coração quentinho mesmo, né, porque a gente está junto com vocês. Os técnicos locais estão junto com vocês. Eu e a Sandra estamos juntas, podem ter certeza disso. Em todo o percurso que nós vamos correr, que vai ser longo, né, um percurso todo do ano inteiro, o ano que vem, né, tem todo um processo muito longo, né? E o que é importante também é entender, cada um que está aqui, entender que desde a instituição da sua comissão gestora até a elaboração e até o acompanhamento depende da realidade de cada município. O que um município pode ter uma grande quantidade de pessoas, o outro município, guardadas as devidas proporções do seu tamanho, vai ter uma outra realidade. Mas o que importa neste processo todo é que todos participem, grande ou pequeno, e que cada um se espelhe no seu município, na sua realidade. É um momento que não cabe mais fazer um copia e cola de um plano nacional que não atende o meu município. Todo município tem a sua realidade, cada território, né? Então, isso é importante que a gente saia hoje, acalmando o coração, entendendo que é um caminho longo, mas que estamos todos juntos e que nós queremos o melhor para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul merece estar num outro lugar e num outro patamar que não é onde estamos. E só vamos melhorar se todos nós estivermos juntos neste processo, né? O Estado só existe se o território municipal conseguir implementar a política educacional, senão o Estado não existe. Né? Lá no município, a educação municipal, a educação estadual, a educação privada, é isso que importa, gente, que a gente tenha esta concepção, que nós queremos o melhor para o nosso território, e que a gente sabe que vocês já fazem isto. Então, isto é o importante, né? Acalmar o coração, o caminho é longo, mas a gente vai conseguir, vai vencer. Vai ser lindo o caminho, com certeza vai. Então, é isto, tá? Muito obrigada. De verdade, a gente está plenamente à disposição, tá bom? Eu vi que colocaram uns coelhinhos aí, uma Santa Páscoa para todos, né? Que logo, logo está aí. E muito obrigada para o Márcio e para a equipe da Undime, que nos deu todo o suporte necessário para que esse encontro fosse possível. Obrigada, Nery, pela parceria, e obrigada a todos. Eu vi que tem a professora Márcia, que também faz parte, os técnicos locais, gratidão por vocês estarem aqui, por vocês terem se esforçado tanto para dar, né, os retornos necessários para cada um dos municípios. Obrigada. Uma boa noite para todos. Obrigada, gente. Tchau.